Luneta sonora na área. E a sua cabeça está como? A minha anda um caos nesses últimos dias praticamente. E eu queria tocar nesse assunto, eu demorei um pouquinho a tocar nesse assunto, porque eu queria pensar como é que eu vou falar sobre isso para vocês na questão de crises de ansiedade, porque eu acreditei que eu tinha controlado essas crises. Mas isso você pensa que está tudo sob controle e tal, e isso termina não acontecendo da maneira que você espera. Pelo menos quando você acredita que as coisas estão sob controle, de repente você sente que nada acontece. Nada. Você passa uma noite sem dormir, ok. Provavelmente está tudo sob controle. Mas foram 3 não consecutivas até o momento que eu gravei esse episódio. 3. E sabe-se lá se vai acontecer de novo, mas eu espero que até o momento que esse episódio for entrar no ar, isso não vá acontecer. Mas a gente luta, eu tô lutando. Tive que passar por sei lá, uma coisa bem difícil assim de dizer na questão de como você encara a questão da ansiedade. Eu estou priorizando um tratamento assim mais natural em vez de tomar esse remédio voltado para dormir, até para não ter tanta dependência assim de medicamento, né? E tentar de início levar da maneira que é possível agora. Eu já passei por terapias, mas eu não quis mais passar por terapia porque muitas vezes isso confronta na questão de que você tem muitas coisas delicadas para contar. Ok, a terapia é para isso, mas como é que eu vou contar sobre algumas coisas mais delicadas se eu não encará-las de frente? Porque, ok, quando eu saio da terapia, eu volto para casa e eu esqueço tudo o que eu disse. E aí? Eu vou. Uma medida inócua, praticamente. Então, 3 noites consecutivas sem conseguir dormir direito, e eu até dormi, mas de manhã até quase meio-dia nessas vezes que eu acabei não conseguindo dormir direito. Acabei passando a noite em claro praticamente, o efeito da insônia. E a causa dessa insônia você já fazem ideia do que é. E por conta disso, tive que tomar uns remédios, não digo remédios, mas alguns fitoterápicos à base de flor de maracujá. E para não ter que passar pela sensação de tomar algum medicamento de fato para ansiedade, porque eu não quero ficar dependente de medicação. É um dos meus maiores medos, justamente por achar que se você ficando dependente nunca mais vai largar e sei lá o que, e é isso. A gente encara algumas situações delicadas da vida, algumas que não cabem ser ditas aqui, porque são questões estritamente da sua vida particular, da sua natureza particular. Algumas outras coisas tem também as frustrações pelas quais a gente sempre passa, porque quem nunca passa por frustrações? E outras coisas que vão acumulando na sua cabeça até chegarem a esse nível. E chegou a esse nível, infelizmente. Mas a gente lida, encara e procura pensar como é que eu vou encarar isso da melhor maneira possível, como é que eu vou vencer isso da melhor maneira possível. E também por conta dessa questão da ansiedade, que talvez vocês tenham reparado que nos últimos episódios, porque esses últimos episódios até o 194, é isso, 194. Todos eles foram gravados no dia 9 de maio.
sexta-feira. E esse de hoje eu tô gravando agora, dia 10 de maio, sábado. Ou seja, um episódio que eu tô gravando justamente porque eu tinha esse assunto em mente, eu queria pensar, eu vou falar nisso? Eu vou falar sobre isso? E eu pensei, olha, eu vou falar, mas num dia distinto. Pronto, e é o que eu tô fazendo agora. Então, se você está encarando algum problema de ansiedade, procure assistência. É uma coisa que eu estou fazendo praticamente. Procure assistência. Procure se distrair ao máximo, porque sabe como é. A gente, quando está encarando desafios, a gente, quando está encarando frustrações, a gente, quando está encarando todos os desafios possíveis e imagináveis que muitas vezes não acontecem da maneira que a gente quer ir, com algumas coisas que estão acontecendo, eu não estou me sentindo assim tão feliz, a gente para um tempo, como eu estou fazendo nessas frentes de conteúdo, tentando me distrair o máximo, tentando fazer alguma coisa para distrair, para não pensar nas coisas que eu estou pensando agora. E outras tantas a gente vai lidando. Então, se você está passando por momentos assim, certamente muita gente que está ouvindo se identifica com situações assim, procura assistência, procura se distrair, procura alguma ajuda, procura o que for, mas vença esse desafio, vença, porque quando você está com uma crise de ansiedade muito forte, você não sabe aonde vai parar, você não sabe o que fazer, você não sabe como vai encarar esse desafio, mas encara, encara porque você tem uma saída e você vai vencer esse desafio, ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube. Quando eu falei para vocês sobre as falhas de memória, é porque nos últimos episódios você vai ver que esse encerra que eu sempre faço, eu sempre falo numa sequência diferente. A correta é plataforma de áudio preferida, sites e YouTube. E eu tava falando plataforma de áudio preferida, YouTube, sites, ou no YouTube, sites, plataforma de áudio preferida, ou tentando me lembrar, porque isso fica na minha cabeça sempre. E eu vou falando que é na memória. Mas vamos pro próximo passo do Encerra, né? Que é, eu estou com vocês todos os dias nas redes sociais, @Josivandro vai lá e @Josivandro no X e no Tumblr, ok? O Luneta Sonora de hoje fica por aqui, a gente se encontra por aí, até lá e não desanime.